Como disseram, ainda é boa tarde. Então, boa tarde a todos e a todas. Um enorme prazer estar com vocês aqui neste feriado. Isso é uma coisa muito interessante. Só em Curitiba eu vejo isso funcionar. Colocar um evento num feriado e você ter 1.000 e tantas pessoas inscritas, presentes, debatendo, discutindo direito. Isso é um negócio fantástico. Muito bom e muito parabéns a todos vocês. É uma honra estarmos juntos. Quero cumprimentar toda a BD Const, faço na pessoa do Renê, bom estar também com o Otávio. Dentre os dois ainda acresço o Flávio, que é o homem que cuida, que tem o registro da BDT no rosto, e dividir esse painel com o Sérgio, com o Marçal, é sempre muito bom, é sempre uma alegria. Então, deste jeito, vamos iniciar a nossa prosa. A parte que me coube neste grande latifúndio que foi de todos os temas jurídicos que estão sendo colocados, diz respeito ao controle público e social do Estado. Para tratar da matéria, eu vou discutir três ou quatro tópicos nos 20 minutos que tenho para expor. Então, qual é o primeiro registro que deve ser feito? Que o controle é algo inerente a uma sociedade organizada sob a forma de república. República não é democracia, senhores. Democracia é, entre outros aspectos, a regra da maioria. Quem tiver mais voto em determinada posição vence a disputa e isso será, de acordo com algumas regras, democrático. República diz respeito a bem comum, ao respeito da coisa pública, a você ter o interesse em manter, em conservar o que é público. E isso passa pela ideia de controle. Chegarei lá. A lógica, portanto, é que é insuficiente para um Estado democrático de direito ser tão somente democrático, embora isso seja imprescindível. Se ele não for republicano, você pode ter democracia contra a república. Então, é necessário que os dois conceitos trabalhem em conjunto. Falar em república é falar em controle também, porque, senão, tudo pode ser feito da forma que cada qual bem entender. A lógica de controle passa por alguns aspectos. Controle não é exatamente fiscalizar. Fiscalizar é uma coisa, controlar é outra. A ideia de fiscalização, por exemplo, está dentro da Receita Federal do Brasil. A Receita fiscaliza o pagamento de tributos. Se alguém não pagou, a fiscalização vai e impõe uma multa. A ideia de controle tem a ver com orientação, com permissão, com autorizar ou não determinado procedimento. E aí você vê que controle é muito mais do que fiscalização, porque em algumas situações você tem orientação para adotar determinado procedimento ou tem ainda uma espécie de permissão para fazer ou não fazer alguma questão. Controlar é algo muito mais amplo do que tão somente fiscalizar. Ora, se controlar é isso, como é que fica o controle público do Estado? Depois falarei do controle social, problemas e ameaças. O controle público, portanto, tem no Brasil um desenho extremamente interessante, com algumas falhas, sem dúvida. Mas a ideia de controle público, principalmente no sentido orçamentário, no sentido financeiro, passa pela seguinte estrutura. O Poder Executivo é controlado pelo Poder Legislativo. Isso no âmbito estadual, federal, municipal, distrital também. Este é o ponto. Mas não é suficiente o controle pelo Legislativo. O Legislativo precisa ter um aparato que o auxilie a controlar este sistema. E o controle se dá desta maneira pelo Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. E aqui você tem
Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e 2 tribunais de contas de municípios isolados. Existe o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Peculiaridades que vêm da Constituição anterior e foram mantidas. Existem ainda em 3 ou 4 estados, tribunais de contas dos municípios, mas que são, na verdade, tribunais estaduais. Bom, este sistema, que não é bem um sistema, e aqui vai a primeira crítica, este desenho institucional tem algumas peculiaridades que me deixam muito preocupado. Uma delas, a forma de você instaurar este controle, de você colocar, nomear os membros deste controle. Então, aqui você tem uma dificuldade, que não é uma dificuldade normativa, senhores. Não é. Se vocês forem observar bem, olhem a Constituição. Os requisitos para ser membro, ser ministro do Tribunal de Contas da União, são muitas vezes muito mais rigorosos no papel, muitas vezes não, eles são mais rigorosos no papel do que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Exige-se experiência em administração pública, exige-se experiência na área jurídica, contábil, econômica. Vejam na Constituição. Agora, a despeito disto ser normativamente, constitucionalmente mais rigoroso, em comparação com as exigências para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, na prática, muitas vezes, isso não funciona exatamente como se pretende. E se identifica aqui, em alguns tribunais de contas estaduais, sem dúvida, uma espécie de captura no sentido de direito administrativo, onde você tem a administração que deve ser fiscalizada, tá certo? Capturando quem vai fiscalizar. E isso acaba gerando incontáveis dificuldades, incontáveis problemas na efetividade deste controle, na efetividade deste auxílio dos tribunais para implementar a efetivo controle público. Bom, isso não é a única crítica. Forma de provimento é a primeira. A segunda crítica que faço nos minutos que tenho diz respeito a uma peculiaridade que é muito preocupante também. Eu não sei quantos de vocês trabalham na questão de Tribunal de Contas, advogam perante ou talvez trabalhem nos tribunais. Mas, de todo modo, observem o seguinte, você não tem duplo grau de jurisdição. Aquilo que um Tribunal de Contas decide, está decidido e acabou. Você vai reclamar ao Papa. Com uma observação, talvez o Papa até tenha um melhor olhar sobre as coisas que são colocadas do que os tribunais de contas. Observem, muitas vezes há uma análise mais rigorosa e o crivo para passar deste debate para o judiciário é muito grande, porque muitas vezes não se pode submeter ao judiciário matérias decididas pelo Tribunal de Contas na situação A, B, C, D. Então, o crivo é muito rigoroso e acaba fazendo com que a Corte de Contas tenha um poder muito grande, avassalador, muitas vezes. Então, reverter isso no judiciário é difícil. Portanto, aqui nós temos a ideia de controle público, tá certo? No sentido público aqui, no sentido formal, no sentido financeiro, no sentido orçamentário. Existe muito mais que isso. Muito mais, porque o controle público passa por uma esfera mais ampla de atores. Passa pelo Ministério Público, passa pelo Poder Judiciário em seus diversos níveis, passa por uma infinidade de órgãos que efetivamente fazem o controle da administração pública. É só verificar que no controle jurisdicional, por exemplo, você tem todo o judiciário envolvido nisso. Nem vou falar das relações
de Supremo Tribunal Federal com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo, no sentido mais técnico, de questões onde há julgamento de matéria tributária ou de matéria administrativa, e também as grandes debates que a gente está vendo na esfera de competência de cada qual. Então, de certa maneira, o controle público ultrapassa a lógica orçamentária financeira para chegar também a outros âmbitos onde se tem controle pelo Judiciário, pelo Ministério Público e outros órgãos dessa natureza. O que quero destacar é o controle social, senhores. Isto é o ponto importante dentro dessa matéria. Por quê? A ideia de controle social, quando se vê em algum livro sobre a matéria, se resume a uma afirmação que, a meu ver, é fraca, ao dizer o seguinte: o controle social está previsto na Constituição, permitindo que qualquer pessoa possa representar perante as Cortes de Contas sobre qualquer irregularidade. Ora, quem resume a lógica do controle social a este parágrafo, a este artigo, está fazendo uma análise restritiva, tola. Por quê? Porque isso simplesmente, esta norma simplesmente apresenta o direito de petição, que já está lá no artigo 5º. Quer dizer, qualquer um pode peticionar qualquer órgão de qualquer maneira, falando o que quiser. Então, restringir o controle social a este aspecto de requerer ou informar ou peticionar perante os órgãos públicos, denunciando o que quer que seja, é uma tolice pequena, porque restringe o fato. O grande controle social, senhores, este é o ponto, está na sociedade, está na mídia, está nas relações, agora nas redes sociais. Observem que, com isto, nós damos um salto. Nós saímos dos estreitos limites do poder público para fazer um controle muito mais amplo e muito mais de pressão. Alguém vai dizer, isso é uma novidade dos tempos contemporâneos? Não, nenhuma novidade. A novidade talvez seja o desenho da forma que estou expondo. Mas alguns 2, 3 fatos vocês lembrarão. Vocês lembram... Puxa, eu estou vendo o auditório aqui, estou vendo mal, que a luz está pegando direto no olho, mas eu estou tirando a média aqui do que já vi, estava sentado há pouco aí. Seguramente vocês não vão lembrar, no máximo vocês terão lido. Há coisa de uns 30 anos, Marçal deve lembrar dessas coisas. Marçal, eu estou careca, mas você está de cabelo branco. Então, há uns 30 anos, ou 30 e pouquinho, estourou o escândalo durante o governo Collor. Houve o escândalo dizendo o governo Collor é corrupto, tem a compra de um Fiat Elba, teve não sei o quê, tinha o PC Farias. Vocês, obviamente, não lembram disso. Talvez uns 2 ou 3 no auditório, mas os outros já devem ter lido a história. Bom, alguém lembra como esse escândalo começou? Como isso foi colocado? Como isso estourou? Se não lembra, eu vou dizer. Foi uma entrevista do irmão do Collor na revista Veja. Lembra disso? O que é que aconteceu? Ele não só, o irmão dele, acho que se chamava Pedro Collor, não só foi à revista Veja, não tinha rede social na época, eu acho que internet mal começava. Ele foi à revista, deu a entrevista dizendo: tem corrupção no governo do meu irmão, uma história comprida. E o que é curioso, ele teve que apresentar um atestado de sanidade mental, saiu na revista. Vocês podem não acreditar, mas tinha isto. Ora, quem estiver observando vai dizer, mas não tem Tribunal de Contas, não tem Poder Judiciário, não tem MP, ninguém olhou isto, precisou ele ir e denunciar o sistema? É isto. Está aqui um exemplo de controle social. Está aqui um exemplo de controle social, alguém que, sabendo alguma coisa, vai à mídia e coloca isto exposto. Claro que isso bateu
Tribunal de Contas por um lado, bateu no Congresso Nacional por outro, estourou, cresceu, criou volume, houve o impeachment, ele renunciou ao impeachment, tem um detalhe jurídico aí que não vem ao caso agora, mas simplesmente saiu o Collor, entrou o Itamar. Reparem que a lógica aqui é uma lógica central no poder e o controle social está colocado. Eu poderia falar de diversas outras situações semelhantes aonde isso acontece cotidianamente. Então, por onde é que eu aponto? O controle social é extremamente importante e o controle social não está restrito apenas àquela petição que se pode fazer para o Tribunal de Contas ou para qualquer outro órgão. É a pressão da mídia. Observem que isso nos leva para um ou dois pontos de análise. O primeiro deles é que o controle social pode ser também levado para o aspecto negativo, de erro, engano. Não cheguei na fake news, tá bom? Estou dizendo erro, engano. Exemplo. Todo mundo há de lembrar, todo mundo é uma maneira de dizer, gente jovem, não vai precisar lembrar disso, né, Sérgio? O caso da escola base. Se não conhecem, vou relatar. Foi feito uma série de reportagens dizendo alguma coisa assim, na escola X, em tal lugar, chamada escola base, os professores abusam dos alunos por causa disso, daquilo. Reportagens, filmagens, televisão, etc. E o que acabou acontecendo, mostraram que aquilo não existia. Mas tempos depois da reputação das pessoas terem ido para o lixo, depois de ter acabado a escola, depois de uma montanha de coisas, ficou provado que aquilo era uma boataria, uma questão desse tipo, e simplesmente acabou com um problema enorme, pessoas pedindo indenização e nada aconteceu. Resumo, também pode acontecer de erros dessa natureza. Mas, se eu chego a esse ponto, ainda tenho uns minutinhos, preciso apontar para outro aspecto, que é uma preocupação que eu ouvi no painel anterior. Ouvi um pedaço do Richard, vi um pedaço do Miguel, no sentido de que é preciso se preocupar com as fake news, porque aqui é o ponto, senhores, é uma forma de acesso e controle para se chegar ao controle do Estado. Reparem que a construção é um pouco diferente, mas também é uma forma de se dominar e se chegar a controlar o próprio Estado. Porque, através do sistema eleitoral, é aonde se chega ao controle do Estado, senhores. E isto é uma questão democrática. Ou seja, com eleições livres, regulares, etc., se chega a quem controla o Estado. Nós, do direito, temos o hábito, e bom hábito, de sempre observar a norma. Aquilo que sai do poder legislativo, nós olhamos, estudamos, obedecemos, orientamos. Mas nós temos o mau hábito de não olhar as regras que fazem com que as pessoas cheguem ao poder legislativo. Como se compõe esse poder legislativo. É por isso que toda discussão de direito eleitoral é importante, por isso que toda discussão de financiamento eleitoral é uma questão muito importante, porque é isso que rege quem chega ao legislativo e vai fazer as leis correspondentes. Aqui se coloca um ponto de muita relevância, que é o ponto do controle sobre as fake news. Porque estas, como foi demonstrado no painel anterior, impactaram na questão do Brexit, impactaram em algumas eleições de alguns países, o caso da Cambridge Analytica. Tudo isto leva à necessidade de nós termos uma atenção redobrada e um controle sobre estas situações, que ultrapassa simplesmente a questão do controle público e determina muito maior um controle social, sendo necessário que o controle social tenha também a preocupação com as fake news, porque senão nós podemos dissolver
a nossa democracia e a nossa república. E isto não é do interesse de ninguém, porque neste sistema é que nós prosperamos e fazemos com que este país possa se desenvolver em boas condições. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Uma grande satisfação estar aqui em Curitiba para participar desse importante congresso, na presença de colegas ilustres, cumprimentar o doutor René Sampar, doutor Otário Augusto, que estão aqui na condução dos trabalhos, meus colegas, professores Fernando Scaff e querido professor Marçal Justem Filho, uma alegria poder compartilhar desse painel aqui com figuras tão brilhantes e que trazem tanto conhecimento para o nosso país. Dizer do meu agradecimento ao professor Flávio Pansieri, gostaria de agradecer pelo convite, pela atenção, pelo acolhimento, pela generosidade, e queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que está aqui, sentado aqui na minha frente, o professor Joaquim Falcão, que foi o diretor da Faculdade de Direito, onde hoje eu sou o diretor, a Escola de Direito da FGV Direito Rio. Queria dizer que fui muito honrado em trabalhar com ele durante 10 anos como vice-diretor da escola, e um pouco que eu aprendi para dirigir a escola, eu devo muito ao professor Joaquim Falcão, então queria fazer esse agradecimento especial em público a ele. Muito obrigado. Bom, o tema que me coube, trazer algumas reflexões sobre a regulação e por que a regulação no Brasil ela é tão importante para o desenvolvimento nacional. A regulação no Brasil ela sofre um pouco de preconceito por alguns motivos. Um deles é porque muitas vezes a regulação é associada ao chamado neoliberalismo, às privatizações, ou mesmo a um estrangeirismo, né, um modelo alienígena que foi importado sem adaptações, ou mesmo porque chegam novos atores não eleitos pelo povo que acabam tendo uma grande responsabilidade, professor Marçal, professor Fernando. Então, isso trouxe um certo preconceito à regulação. No meu roteiro aqui, eu vou falar rapidamente sobre o desenvolvimento da regulação, como que ela foi construída, para nós entendermos a complexidade do modelo brasileiro. O modelo brasileiro de regulação, ele não é simples, porque ele é um modelo híbrido, e eu vou dizer, depois vou tentar explicar por que esse modelo é complexo diante desse sistema híbrido, como eu comentei, e depois, então, chegar a algumas reflexões porque ele é tão importante para o desenvolvimento nacional. Por que ele, gostem ou não, gostemos ou não, o fato é que o modelo regulatório brasileiro é uma inspiração direta do sistema norte-americano. O sistema americano eles chamam de administrative state, Estado administrativo. Esse modelo ele foi adotado nos Estados Unidos em função de uma ideia de que havia necessidade de separação da política da administração. Os Estados Unidos, quando foi estruturado, com base no seu constitucionalismo, após a Revolução Americana, havia uma preocupação muito grande e uma forte concentração de poder nas mãos do Poder Executivo. A preocupação era de não sofrer nas mãos de um presidente da República, como eles sofreram nas mãos do rei George da Inglaterra, né, como colonizados. Então, a Constituição norte-americana ela dá um destaque ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, mas fala muito pouco sobre o Poder Executivo. O que aconteceu é que não se montou uma máquina administrativa, tanto é que Tocqueville, quando foi aos Estados Unidos no século XIX, no início do século XIX, para visitar o sistema prisional, ele olhou e falou assim, poxa, aqui não tem um sistema administrativo como tem na Europa. Né? E depois, essa manifestação de Tocqueville sobre o Estado administrativo americano, ou a ausência dele, foi objeto de um livro muito interessante, Daniel Ernest, professor da Georgetown University, que escreveu um livro chamado Tocqueville's Nightmare, ou seja, o pesadelo de Tocqueville, que dizia, se vocês adotarem um sistema administrativo nacional, com esse sistema de estados, vai ser um pesadelo para os Estados Unidos. E o fato é que
nos Estados Unidos, eles desenvolveram um sistema onde o individualismo prevaleceu. O que significa o individualismo? Não se pensou numa máquina estatal como o modelo europeu, que se baseou muito no modelo da Igreja Católica, né? Centralizado, piramidal, decisões de cima para baixo. O modelo americano, ele seguiu aquilo que Manuel Balbert, um excelente artigo sobre as transformações do direito administrativo em função da globalização, ele fala do individualismo, do individuocentrismo, em contraponto ao administratocentrismo, que é o modelo europeu. O modelo de indivíduo, né, ele se aplicou em várias questões nos Estados Unidos. O xerife eleito pelo povo, né, os servidores públicos eram eleitos pelo povo, juízes eleitos pelo povo, ainda a maioria dos estados ainda são assim, os juízes disputam eleições, né, poder legislativo eleito pelo povo, poder executivo eleito pelo povo. Então, praticamente era tudo eleito pelo povo. O que aconteceu na administração pública, no modelo de spoil system, é que começou a haver muita corrupção, porque todos trabalhavam de forma individual, como cidadãos, não como uma máquina hierarquizada, com controle hierárquico, com decisões centralizadas. Então, isso começou a gerar muita corrupção. Então, o modelo americano, que começou olhando pelo lado do indivíduo e não do lado do Estado, como o modelo europeu, ele acabou tendo que ser reorganizado. E a saída para isso foi a criação de entidades que não fossem eleitas. Vejam que é o oposto. Ao invés de ter eleição, fala assim, não, nós vamos ter que ter um grupo de escolhidos dentre cidadãos que tenham tecnicidade, que conheçam os setores, para formar, então, um instrumento de equilíbrio com a política. Então, é segregar uma parte da política para a técnica. Esse foi o modelo norte-americano que se desenvolveu. E ele se desenvolveu, no primeiro momento, visando estruturar atividades para evitar a corrupção, e depois, com o tempo, ele foi se adaptando diante da complexidade. Na década de 30, né, do século passado, nós temos o New Deal, né, a queda da Bolsa de Nova York, e o New Deal forçou Roosevelt a criar novos mecanismos e aumentar muito a regulação. Então, com professores da Universidade de Harvard, da Harvard Law School, eram diretores, ex-deans da Harvard Law School, ajudaram a estruturar o que eles chamam de administrative state. Então, em função da complexidade, começamos pela questão da corrupção, depois com a questão da complexidade, depois, na década de 60, direitos sociais, né, direitos do consumidor, direito ambiental, e foram criando mais agências ou comissões, autoridades independentes, sempre segregando a política para da organização administrativa. Esse foi o modelo norte-americano que prevalece até hoje. Muito bem. Tudo isso foi utilizado e, em função de uma crise do welfare state, vários países, inclusive o Brasil, tiveram que reestruturar sua forma de Estado. O que aconteceu no Brasil, aconteceu com vários países no mundo, que a partir da década de 80, né, com a crise do welfare state, houve necessidade de um redirecionamento da atuação da administração pública mais focada no mercado. E a Constituição de 88 tem lá na ordem econômica todos os dispositivos que todos nós conhecemos aqui, artigo 170, princípio da livre iniciativa, compatibilização com o trabalho, a valorização do trabalho humano, também a preocupação com as questões ambientais. O 173 diz lá que a atividade do Estado deve ser apenas direta em atividades econômicas no imperativo da segurança nacional, relevante interesse coletivo. E o artigo 174, então, traz a ideia de que o Estado, na sua função normativa e reguladora, deverá, então, atuar, segundo a lei, na fiscalização, incentivo e planejamento. Aí passa, então, a mudar a ideia de que o Estado deve apenas exercer atividade direta, como no passado, na ideia de welfare state, né, para focar na regulação. O que aconteceu no Brasil é que nós não adotamos o modelo de regulação como o sistema americano. De novo, nós fomos influenciados, mas o nosso modelo é híbrido. Por que é híbrido? Porque nós continuamos com, entre aspas, regulações feitas pelo chefe do Poder Executivo e os seus assistentes.
pelos ministérios, pelas autarquias comuns, ou por entidades criadas, como, por exemplo, Câmara de Regulação dos Medicamentos, que de regulação não é nada, porque ela é formada pelos ministros, onde você permeia diretamente a política. Então, aquela ideia de regulação, de separação de política com a administração, no Brasil, nós temos parcialmente com a criação de agências reguladoras independentes, que são apenas 11 agências. Temos outras entidades com as mesmas características, temos o Banco Central, por exemplo, que recentemente passou pelo escrutínio do Supremo Tribunal Federal e houve a constitucionalidade, a declaração de constitucionalidade da sua norma, né? Mesmo contra interesses políticos, dizendo, não, o Banco Central não pode ter essa independência, porque isso pode contrariar a política pública daqueles que foram eleitos pelo povo. E, de fato, nós temos poucas entidades. Recentemente criada a Autoridade Nacional da Segurança Nuclear, que tem cara de agência reguladora, mas não enquadraram essa entidade, professor Marçal, como agência reguladora. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, com todas as características de uma agência reguladora, mas não se enquadra na Lei 13.848, que é a Lei das Agências Reguladoras. Então, no Brasil, nós criamos esse hibridismo, essa situação complexa, onde nós temos, entre aspas, uma regulação feita pelos ministérios ou outras entidades que são, de alguma forma, subordinadas ao chefe do Poder Executivo, portanto, guiadas pela função política. Ou seja, se o Ministério tomar uma decisão que desagrada ou o presidente, né, da República, ou o seu partido político, ou as suas diretrizes políticas, simplesmente o que acontece, ele demite. Né? É como acontece nas estatais. A Petrobras, em 8 anos, teve 8 presidentes. Basta que o presidente da República diga, não é a condução que eu quero para essa entidade estatal, e eu substituo. Entidades reguladoras no modelo norte-americano, elas têm exatamente proteção contra esse tipo de decisão ad nutum, de demissão ad nutum. Elas têm mandato, que lá eles chamam de tenure, né? Você tem um mandato fixo que a protege contra as ingerências políticas. Então, se o regulador não seguir uma determinação política feita pelo chefe do Poder Executivo, ele não pode ser demitido, porque a lei garante essa autonomia, essa independência. Isso faz toda a diferença quando nós caminhamos para a ideia de segurança jurídica, que vai ser o tema do professor Marçal Justem Filho, né? Quando nós caminhamos para a ideia de segregação de política e questões técnicas visando a proteção da sociedade. Vou dar 2 exemplos muito rápidos aqui para cumprir o meu horário, presidente. O governo passado, o presidente da República, por convicções ideológicas, editou um decreto, professor Fernando, dizendo o seguinte, estão autorizadas, ou melhor, a gestão de ingresso em aeronaves será feita pelo Ministério dos Transportes, da Aviação, não me recordo qual é o Ministério, mas será então feito pelo Ministério, ou seja, subordinado ao presidente da República. E essa competência é da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Por quê? Porque ela segue regras internacionais, ela não segue decisões políticas. O que aconteceu é que esse decreto do presidente da República provocou um movimento em que os aeroportos internacionais não iriam receber aviões brasileiros, porque isso traria risco de pessoas ingressarem nessas aeronaves armadas, quando há protocolos internacionais que devem ser observados pelas agências reguladoras internacionais com relação ao ingresso nessas aeronaves utilizando arma de fogo. Muito bem, alertaram o presidente e disseram, olha, vai ser um colapso. E o que aconteceu é que, em 23 dias, foi editado um novo decreto revogando o anterior. Ou seja, uma questão política que, num sistema altamente complexo, como é o sistema de aviação civil internacional, né, ele pode quebrar o sistema, como nós dizemos na área regulatória, e por isso a importância de você segregar matérias políticas de matérias técnicas. Outro caso que ficou muito famoso, todos nós acompanhamos, a questão das vacinas e a competência da Anvisa. Né? Uma posição ministerial contra, né?
e havia uma indicação internacional, que é uma diretriz da própria Organização Mundial da Saúde, de que todos deveriam promover as vacinações, etc., e tudo mais, e isso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, que garantiu a competência da Anvisa. Para cumprir aqui o meu horário, esse modelo híbrido, ele tem causado alguns desconhecimentos, inclusive prejudicando de alguma forma o controle também. O fato é que nós não temos uma uniformidade de tratamento e quando isso chega ao judiciário, às vezes também acaba trazendo uma certa complexidade na interpretação. Por exemplo, um caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em relação à regulamentação da qualidade de ar feita pelo CONAMA, né? E o Supremo Tribunal Federal chamou isso de regulação por entidade técnica, etc. Quando o CONAMA, nós sabemos que é uma entidade com uma série de membros, com mais de 100 pessoas no seu controle, ali na sua formação, se não me engano, são 114 membros, e isso está muito distante do que é regulação, mas o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo que era uma decisão de cunho técnico, de cunho sistêmico e tudo mais. Isso está muito longe de acontecer. E, para terminar, eu cito aqui, interessante, dois acordos muito importantes, né, que a regulação recebeu nos últimos tempos, a ADI 5501, que é aquele de uma forma mais popular, pílula do câncer, né? E ali o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que a competência em relação à regulação, vamos dizer assim, de uma substância tão complexa como essa, a fosfoetanolamina, ela é de competência exclusiva do órgão regulador da agência reguladora da Anvisa, né? E então julgou inconstitucional uma lei que autorizava a utilização dessa substância sem passar pela Anvisa. Então, dali, a parte da doutrina vem, de alguma forma, identificando no Brasil a ideia de reserva do regulador, ou seja, além da reserva jurisdicional, da reserva normativa pelo legislativo, reserva legiferante, e a reserva regulamentar, administrativa, haveria, então, uma reserva do regulador. E também gostaria de citar a ADI 5779, que é a da sibutramina, né, que é aquele remédio para emagrecimento, que também o Supremo Tribunal Federal ele julgou inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso que autorizava a utilização dessa substância sem autorização, sem a regulação feita pela Anvisa. Então, em dois momentos, nós tivemos ali uma sinalização do Supremo Tribunal Federal quanto a, vamos dizer assim, a especificidade da regulação brasileira, em que pese, como eu disse, nós não termos um modelo ainda bem estruturado daquilo que os Estados Unidos chama de administrative state, ou seja, o Estado administrativo, porque o nosso modelo continua híbrido, com uma série de entidades diferentes uma das outras, com características que não são comuns, né? Como eu disse, nós temos só 11 agências reguladoras incluídas dentro da Lei 13.848 de 19, e uma série de outras entidades onde nós poderíamos, então, hoje no Brasil, identificar uma regulação amplíssima, ampla, né, onde é feita por ministérios, autarquias comuns e outras entidades, como eu disse, como Câmara de Regulação de Medicamentos, ou CONAMA, etc. Uma regulação restrita, que poderíamos citar como exemplo a Superintendência de Previdência Complementar, PREVIC, que não é agência reguladora, os dirigentes não têm garantia de permanência, não tem mandato, né, não tem permanência garantida, porque não tiveram esse tipo de previsão normativa, e a restritíssima às 11 agências reguladoras, poderíamos citar também o Banco Central, com essa característica mais próxima do modelo americano de agencificação. Então, por que é importante, para terminar nesse meu último minuto que eu tenho, porque é importante o sistema regulatório brasileiro restritíssimo, como eu disse, para o desenvolvimento, porque ali, em determinadas situações, como nós tivemos o exemplo dos aviões, né, com o sistema de armas, mesmo das vacinas e tudo mais, é importante que, num ambiente complexo, nós tenhamos uma pluralidade normativa, nós tenhamos uma administração reticular
né, ou policêntrica, ou seja, polos de poder que não estejam apenas nos eleitos pelo povo, para nós termos uma ideia de checks and balances, olhando para a pós-modernidade, né, citando o professor lá de Yale, o Bruce Ackerman, que escreveu um artigo com o título Goodbye Montesquieu, ou seja, a necessidade que nós temos outros atores para fazer esse equilíbrio de poderes. Muito obrigado. Olá, é uma enorme satisfação estar aqui. Como vocês devem perceber, os que não sabem, pelo meu sotaque, eu sou de Curitiba. Eu deixei a cidade de Curitiba há 14 anos, passei 4 anos nos Estados Unidos e há 10 anos moro em Brasília, mas, obviamente, é sempre um aquecimento de coração. O meu coração fica mais quente quando eu venho a Curitiba, especialmente nos dias de frio, o que é uma vantagem, digamos assim, num dia como hoje. Eu tenho desenvolvido uma série de atividades e, se vocês tiverem interesse de acompanhar algumas meditações, tenho um canal no Instagram que está indicado ali, que é um veículo de divulgação de meditações, etc. Eu vou falar sobre um tema específico que se enquadra dentro desse cenário desse evento esse organizado pela Abdiconste, a quem eu presto minhas homenagens, presto especificamente na pessoa do Flávio Pansieri, a quem o direito brasileiro deve reconhecer um agradecimento formal pela enorme colaboração, dedicação para o progresso das instituições e para o progresso do pensamento jurídico nacional. O meu ângulo de abordagem se refere a desenvolvimento nacional e a questão da segurança jurídica. Há algumas considerações iniciais que me parecem muito óbvias e evidentes, eu apenas as faço como pressuposto para uma avaliação posterior. É pacífico que o desenvolvimento nacional depende de investimentos em infraestrutura. É também pacífico que o Estado brasileiro não dispõe de condições econômico-financeiras para realizar os investimentos indispensáveis à infraestrutura, a ampliação, a modernização da infraestrutura, e isso foi um dos motivos que conduziu à implantação no Brasil de um modelo de Estado regulador, objeto da exposição do professor Sérgio Guerra, e que tem a ver com a eliminação da atuação direta do Estado no domínio econômico, com a substituição da atuação direta do Estado no âmbito econômico por uma atuação normativa em que o Estado, portanto, pretende que esses investimentos, essa atuação se façam por meio da iniciativa privada, cabendo ao Estado a fiscalização, o controle, temas, afinal, objeto da exposição do professor Fernando Facuri, e que são o modo pelo qual os direitos fundamentais previstos na Constituição serão realizados por meio, portanto, da atuação da iniciativa privada sob controle estatal, por meio da atividade reguladora. E isso vai envolver, no modelo brasileiro, a multiplicação de agências reguladoras, e isto vai merecer, a partir daí, um olhar crítico. Qual é a situação existente? Também é pacífico que é necessária a segurança jurídica. A segurança jurídica é indispensável para o desenvolvimento nacional sob diferentes ângulos, para o desenvolvimento político sobre outros ângulos, mas sobre o puro prisma do interesse de investimentos do setor privado, a segurança jurídica se constitui num fator, num pressuposto sem o qual não haverá investimentos. O particular não investirá em infraestrutura, especialmente em infraestrutura relacionadas a serviços de interesse coletivo, se não houver segurança jurídica. E o discurso que nós ouvimos permanentemente, o discurso institucional é que o Brasil é um Estado de direito e que, como decorrência, se consagra a segurança jurídica. Não há dúvida de que no Brasil existiria segurança jurídica, esse é o discurso oficial,
e, na verdade, um discurso retórico. Na verdade, essa construção é muito mais fácil de ser difundida por meio de palavras do que implementada na realidade prática, e isso se traduz em obstáculos a investimentos do Brasil, tanto do capital nacional como de investimentos estrangeiros, ou, quando menos, naquilo que os economistas chamam de elevação dos custos de transação, o que significa dizer que fica mais caro investir no Brasil do que em outros países, e isso se traduz em deficiência em investimentos ou em preços muito mais altos para determinadas utilidades que são fruídas pelo conjunto da população. Isso tem a ver com uma série de dificuldades. Eu vou escolher algumas para tratar com vocês. A primeira é definir o que é segurança jurídica. Ou seja, eu afirmar que existe segurança jurídica no Brasil é simples. O que eu tenho de dizer é o que é segurança jurídica. E há uma ausência de definição do que nós entendemos pela expressão segurança jurídica, especialmente pela confusão entre segurança jurídica e irretroatividade da lei nova. É usual se afirmar a Constituição brasileira proíbe a retroatividade da lei nova em face do direito adquirido, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, e, portanto, nós teríamos segurança jurídica, e isto não é precisamente o que se entende por segurança jurídica. A segurança jurídica é a previsibilidade quanto ao futuro e a estabilidade, a tranquilidade quanto ao passado. Há uma frase que é famosa, difundida na oratória brasileira, que não deixa de ser verdade. No Brasil, até o passado é incerto. Se até o passado é incerto, obviamente o futuro também o é. A disciplina normativa, o regime jurídico, o tratamento jurídico dado para o passado e para o presente e para o futuro é incerto e inseguro. Independentemente de existir tutela ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a direito adquirido, a retroatividade da lei nova não é senão um dos... A vedação, a retroatividade da lei nova não é senão um dos ângulos da segurança jurídica. A segurança jurídica é muito mais do que isso e, lamentavelmente, há uma ausência de consciência dos órgãos reguladores, utilizada a expressão num modo muito amplo para compreender as considerações do professor Sérgio Guerra, há uma ausência dos órgãos reguladores quanto à questão da estabilidade regulatória. Ou seja, ainda que você não ofenda a coisa julgada, não ofenda o direito adquirido, não ofenda o ato jurídico perfeito, a ruptura regulatória, a alteração da regulação, a transitoriedade das decisões administrativas do Estado quanto à disciplina jurídica, disciplina técnica, disciplina de todos os ângulos, fratura a segurança jurídica. Ela impede a segurança, ela impede a tranquilidade, o planejamento de futuro. Isso envolve, inclusive, uma desconsideração a algumas regras que foram produzidas precisamente com o intento de ampliar a segurança jurídica. Houve uma reforma da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 2018, precisamente pelo reconhecimento de que era necessário formalizar um regime jurídico atinente a um sobredireito, atinente às normas e à atuação dos órgãos, inclusive de controle, para incrementar a estabilidade jurídica no Brasil. Há dois dispositivos específicos que merecem referência. O artigo 30 diz: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Tal como se fosse necessário dizer isso por meio de uma lei, impor isto como uma regra jurídica. E o artigo 23 diz que, se houver algum tipo de alteração, é necessário contemplar uma solução intermediária, uma solução de transição para evitar a ruptura jurídica. Essas circunstâncias, portanto, compõem uma parte do problema brasileiro. Não se sabe o que é segurança jurídica, não se presta respeito à continuidade e estabilidade. A segunda questão
é a ausência de preparo dos órgãos reguladores no tocante à segurança jurídica. Existe uma ausência de comprometimento dos órgãos reguladores com a estabilidade regulatória. Há uma reforma regulatória permanente no Brasil, que é produto, inclusive, de uma certa concepção, que eu diria, de onipotência. É aquela ideia do sujeito que, investido no poder, supõe que o passado não existe e que ele vai mudar o mundo, ele vai salvar o Brasil, ele vai mudar tudo, porque a partir dele é que o Brasil começa. E esse é um modo de ver, obviamente não democrático, o poder, e que se traduz numa situação de permanente modificação da disciplina regulatória. Por exemplo, o setor elétrico vive, desde 1995, pelo menos, sucessivas reformas regulatórias com um sucessivo novo modelo elétrico. A cada 5 anos muda, a cada 3 anos muda. As regras são alteradas permanentemente, de tal modo que ninguém sabe qual vai ser a regulação do setor elétrico daqui a 3 anos. E o setor elétrico, obviamente, é o mais essencial do Brasil, porque o serviço público e o serviço de interesse coletivo mais essencial do Brasil é a energia elétrica. Nós podemos viver algum tempo sem água, nós podemos viver algum tempo sem transporte, mas nós não podemos viver 20 minutos sem energia elétrica que nos assegure a nossa conexão quase patológica com a mídia. Eu vejo aqui muitas pessoas acessando a mídia, acessando a internet. Imagine a seguinte hipótese, que haja um colapso de energia elétrica e vocês fiquem sem acesso à internet, sem luz, sem nenhum serviço que dependa de energia elétrica. É o colapso da civilização. E, portanto, a gente precisa de estabilidade. E no Brasil, a preocupação é a formação técnica. O órgão tem de ter uma formação técnica, e isso, muito embora a própria legislação determine que haja a efetiva avaliação das consequências e das consequências jurídicas de qualquer inovação regulatória, isso não acontece. Eu dou um exemplo de ausência de formação técnico-jurídica. Numa certa oportunidade, houve um questionamento a uma multa aplicada por uma agência reguladora sobre a invocação da violação à proporcionalidade. A manifestação do membro diretor da agência foi de que havia, sim, respeito à proporcionalidade, porque a multa era de 10%, e, portanto, ela era proporcional ao valor da infração. Para aquele sujeito, o princípio da proporcionalidade, que é essencial à concepção do sistema jurídico, se restringia a uma questão aritmética e, obviamente, era uma demonstração de enorme ignorância dele. A terceira dificuldade é a constante invocação às prerrogativas extraordinárias, a concepção de que quem exerce competência administrativa dispõe do poder de alterar unilateralmente todas as relações jurídicas que o Estado mantenha com o particular. Isso se exercita permanentemente no âmbito de contratos administrativos, mas também fora do âmbito de contratos administrativos, no tocante ao exercício de competências administrativas e regulatórias, sem que se perceba a dimensão de nocividade decorrente da alteração de uma disciplina anterior que tenha sido adotada e que tenha gerado expectativas legítimas e que tenha gerado, influenciado o modo como as pessoas agem e se comportam. Isso envolve, ainda e sempre, a famosa supremacia, da invocação da supremacia do interesse público, que rigorosamente significa coisa alguma, a não ser que a vontade do governante deve prevalecer como vontade, porque ele é governante. A quarta dificuldade se relaciona com o regime jurídico do desfazimento dos atos administrativos. Isso envolve uma súmula que, para os administrativistas, é uma espécie de mão do demônio na construção do direito administrativo, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a administração pública pode unilateralmente desfazer os próprios atos a qualquer tempo,
desde que ilegais, porque deles não derivam direitos. O que significa dizer que a administração pública, a todo instante, é tentada reconhecer a nulidade dos próprios atos simplesmente para desfazer os atos que foram praticados por inimigos políticos, por outras autoridades, pela própria autoridade, desde que se descubra que não é mais conveniente manter aquele ato e, portanto, se produz o desfazimento do ato com uma atuação, por exemplo, a posteriori dos órgãos de controle externo, inclusive o TCU, que vai a qualquer momento reconhecer, afirmar que, sendo o ato nulo, não produz efeitos, gerando uma situação extremamente complexa, inclusive com a dificuldade do reconhecimento da prescrição, decadência, do poder da administração rever os próprios atos. Todos nós sabemos que o tema foi objeto de decisões do Supremo Tribunal Federal, impondo ao TCU o reconhecimento da existência do Instituto da Decadência para limitar a possibilidade de, decorridos 10, 15, 20 anos, de um certo ato praticado pela administração pública, de um certo contrato, viesse o administrador público desfazer os próprios atos, ainda que por determinação do TCU. A quinta dificuldade é o regime de precatórios. Ou seja, enquanto nós tivermos os precatórios com a situação atual no Brasil, não existe Estado de Direito no Brasil. O Estado de Direito no Brasil é meramente retórico, precisamente porque a decisão judicial condenatória da Fazenda Pública é ineficaz. O agente público pode fazer o que ele bem entender no Brasil, em termos práticos. Não deve, mas pode fazer o que ele bem entender. Há uma ação judicial, se condena o Estado a indenizar e, excluído uma parte dos créditos contra a União, no tocante a Estados, Distrito Federal e municípios, a decisão é ineficaz. Simplesmente porque o Estado, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, não pagam aquilo que devem. Aquilo que foi reconhecido por uma sentença judicial não é cumprido pelo poder público. O que significa dizer que o agente público está liberado para fazer o que bem entender. E isso não é, obviamente, um Estado democrático, um Estado de direito no Brasil. Todo o nosso discurso de direito administrativo, eventualmente de direito constitucional, eventualmente de direito civil, quando se refere ao Estado, é meramente retórico, é meramente semântico, não tem consistência concreta. Isso, obviamente, envolve a necessidade de uma solução para os precatórios. E eu concluo. Em primeiro lugar, o desenvolvimento nacional depende de uma série de fatores, mas depende diretamente da administração pública brasileira. A administração pública brasileira tem de ter um comprometimento efetivo com segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, com a autorrestrição, com o respeito aos interesses alheios, com a observância dos princípios constitucionais, efetivamente e não retoricamente apenas. Eu escrevi um artigo há muito tempo que me persegue, chamado Direito Administrativo do Espetáculo. Isso foi escrito há quase 15 anos atrás, em que eu observava que o espetáculo que a gente vive é composto também pelo Estado, composto pela atividade administrativa. O administrador público é um sujeito em busca de aprovação popular e, portanto, o seu discurso é orientado a obter essa aprovação, não a cumprir necessariamente os princípios constitucionais, as normas jurídicas e assim por diante. Ou seja, ou o Estado brasileiro, com todos os seus governantes, com todos os seus agentes políticos e técnicos, se decide a se comprometer com a segurança jurídica, ou então nós teremos uma situação de permanente insegurança,
A segunda questão é o reconhecimento da incompatibilidade entre a súmula 473 e a Constituição de 1988. Eu lembro que a Lei 14.133, a nova lei de licitações, já como que arquivou a súmula 473. E o último ponto é a questão dos precatórios. Certamente é impossível resolver a questão dos precatórios, mas a impossibilidade de resolver a questão dos precatórios para o passado não autoriza que a situação atual seja reiterada e mantida para o futuro. É indispensável que a estrutura jurídica de controle reprima severamente as condutas aptas a gerar um novo débito, um novo precatório. E isso deve envolver, especificamente, a alteração da disciplina quanto à responsabilidade pessoal do agente público. O agente público que pratica a ação ou omissão de que derive um precatório contra o Estado deve ser solidariamente responsável para pagar essa dívida. Isso está formalmente previsto na Constituição em termos de responsabilidade subjetiva, só que a solução prática adotada torna inviável essa responsabilização, no mínimo por prescrição. Porque não se admite a responsabilização solidária, deve haver ação de regresso. Como o Estado não paga nunca, o agente público também não vai ter qualquer responsabilidade. Se ele for responsabilizado solidariamente, certamente ele pensará 2 vezes antes de continuar a praticar arbitrariedades. E se alguém disser que eu exagero, eu direi, consulte a relação de precatórios que cada um dos entes públicos produz, não paga e que acarreta lesão à própria ideia de Estado de Direito e, certamente, ao Poder Judiciário, cuja atividade é, sob um certo ângulo, inútil e ineficaz em face da administração pública. Eram essas meditações. Muito obrigado.